Irmãos, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, para encerrarmos esse seminário de vida no Espírito Santo. Estive aqui alguns dias, No primeiro dia, se eu não me engano, com o Clóvis, depois eu vim aqui ministrar a oração para os irmãos, graças a Deus. É uma grande alegria que eu estou aqui mais uma vez, para estar encerrando esse seminário. Garanto que, se eu perguntar para todo mundo aqui se foi bom esse seminário, todo mundo vai levantar a mão. Foi uma bênção, uma graça, tive uma experiência. E a gente vai poder partilhar isso depois para a glória de Deus, para testificar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Irmãos, meu nome é Cristiano, para quem não me conhece. Sou aqui do grupo de oração Rei Jesus, bem próximo aqui, a paróquia Bom Pastor. Sou casado, estou com a minha digníssima esposa aqui, estou com meu filho também, o Lucas. E é uma grande alegria estar aqui hoje, nessa noite, para testemunhar o poder de Deus. Testemunhar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Testemunhar o que o Senhor continua fazendo na minha vida todos os dias, todas as manhãs, todos os anos. Então, para hoje, nessa noite, é uma palavra de esperança, muitas vezes, para cada um de nós, até mesmo para mim. Mas é uma palavra de esperança e de júbilo, de louvor a Deus pela obra que Ele fez. Gostaria que quem trouxe a tua palavra, tomasse a tua palavra em Lucas, capítulo 15, Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Amém ou misericórdia? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, no versículo 16. Diz assim para nós: desejava ele fartar-se com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, e eu não tenho pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ele ainda longe, quando seu pai ouviu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. E o filho disse: então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe no dedo um anel, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra de salvação. Irmãos, aqui nós estamos diante do Evangelho de São Lucas, sobre a parábola do filho pródigo. Um filho que vivia dentro da igreja, um filho que estava junto do pai, estava com o pai, mas em determinado momento na vida, na juventude, ele falou assim: ei pai, eu não quero mais nada. Dá a parte da minha herança, dá aquilo que me compete, a minha herança, que eu vou para o mundo. Eu não quero mais permanecer aqui. Eu vou embora. Então o pai, imagino, se entristeceu, mas tudo bem, meu filho está aqui, é teu direito, você tem o livre-arbítrio. E deu para o filho então a quantia que a ele confiava, que a ele pertencia. Um filho ficou, o filho mais velho ficou junto do pai. E um outro filho foi para fora. Então a Sagrada Escritura vai falar que ele andou, foi para outras cidades e gastou toda a herança, gastou tudo que tinha. Gastou tudo, não sobrou nada. Até que ele começou a passar necessidades, começou a sofrer, começou a trabalhar de empregado. Mas mesmo assim estava difícil a situação. Uma calamidade entrou naquela cidade, ele começou a passar fome realmente. Ele quis se saciar com a lavagem dos porcos. Ele quis comer a lavagem dos porcos para saciar a fome dele. Mas quando ele foi para saciar, os donos dos porcos não o permitiram. Imagina você numa situação dessa, você querendo comer a lavagem dos porcos para matar a tua fome, e os donos dos porcos não te permitirem a fazer isso.
Então ele consigo pensou: ei, na casa do meu pai eu tinha tudo do bom e do melhor. Na casa do meu pai eu não passava fome. Na casa do meu pai eu tinha roupa quentinha. Nesses frios ainda, né? Na casa do meu pai eu tinha comida em fartura. Meu pai é o rei. Meu pai é o dono do palácio. O que eu estou fazendo aqui? Então consigo mesmo ele pensou e foi correndo, bateu um arrependimento sincero no coração desse filho, para a gente entender. Então ele corre à casa do pai, arrependido, para falar: perdão, pai, pequei contra o Senhor e contra o céu, eu não honrei o Senhor devidamente, porque a palavra do Senhor fala para a gente honrar pai e mãe. Então aqui ele já estava desonrando o pai dele, porque ele tinha tudo. Os mais antigos aqui, eu acredito que, eu acho que tem que ser assim mesmo, o pai, o filho ou a filha tem que sair da casa dos pais só quando se casam, porque isso é bíblico, isso está na Bíblia. Mas ele não, na juventude ele preferiu arriscar tudo no mundo, ele preferiu arriscar tudo lá fora, então desonrou o mandamento do Senhor. Então arrependido ele volta para o seio da casa do pai, já prestes a morrer de fome. Pensou consigo mesmo que não é só mais digno de ser chamado filho, teu filho. Levantou-se e foi às pressas. Aqui, meus irmãos, aqui eu não consigo deixar de imaginar a alegria desse pai. Aonde um filho que vai, pega tudo que tem, vai para o mundo, gasta, zoa, faz um monte de coisa, quer se fartar com a comida dos porcos, mas ele se arrepende e volta para a casa do pai. Muitas vezes o pai pode falar assim: agora você quer minha casa por quê? Mas não, o pai, ele vê o filho a longa distância, ele corre com paixão e abraço. Aqui, meus irmãos, a gente consegue contemplar a misericórdia de Deus, de um pai que não olhou a situação do filho, de um pai que não olhou o estado do filho, sem tomar banho, sujo, com fome, magro. Ele não se importou com isso, ele só se importou em acolher e abraçar aquele filho novamente, trazer o filho novamente para ele, trazer o filho para perto dele. Então o filho, aos prantos, cai no colo do pai e fala: Senhor, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti. Então o pai simplesmente manda o servente um novilho gordo, uma veste nova, um anel no dedo. Então, meus irmãos, eu começo a compreender aqui que muitas vezes quando a gente vai para o mundo, a gente vai lá para fora, a gente faz tudo o que a gente deseja, o que a nossa carne quer, mas quando a gente volta para a igreja, quando a gente regressa para a igreja, a gente encontra com Cristo, temos encontro pessoal com o Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Ele faz uma nova aliança conosco. Ele não quer saber do nosso pecado, dos nossos erros, mas Ele coloca uma nova aliança. Faz uma nova aliança íntima em cada um de nós, no particular. Como se não bastasse, Ele dá novas vestes. A veste, outra hora que o filho estava todo rasgado, às vezes estava até nu, sem ter dignidade nas vestes. O Senhor dá uma veste nova, reveste ele com uma veste nova. E faz uma festa, faz um banquete. Ah, meus irmãos, que amor é esse? Que amor acolhedor é esse? Que pai é esse? Que pai é esse que nos acolhe? Que pai é esse que nos acolhe no momento mais terrível, muitas vezes, da nossa vida? Eu não sei se você participou todos os dias do seminário, se você está vindo pela primeira vez hoje. Mas gostaria que você trouxesse ao seu coração como você veio aqui no primeiro dia. Como que você chegou aqui nessa igreja no primeiro dia de seminário? Ou como você chegou hoje nessa igreja? Gostaria de falar para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está te acolhendo do jeito que você é. Do jeito que você se encontra. Como você é, do jeitinho que você é, da maneira que você entrou aqui nessa igreja. Porque Ele te ama. Ele ama cada um de nós incondicionalmente. Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. Ele nos ama do jeito que nós somos, do temperamento que nós temos. Muitas vezes nós somos bravos, muitas vezes nós somos melancólicos, não sabemos muitas vezes aceitar os nãos. Não compreendemos os tempos que estamos passando, mas o Senhor te ama do jeito que você é.
Do jeito que você se encontra, Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Ele não quer saber do seu pecado, Ele quer saber que você se entregue verdadeiramente a Ele. Que você se entregue a Ele. E meus irmãos e minhas irmãs, o direcionamento desse último dia é testemunhando o poder de Deus. Mas eu, como um homem que foi impactado por Deus, eu preciso dar uma introdução à palavra. E quando eu olho as Sagradas Escrituras na parábola do filho pródigo, eu me vejo nessa palavra. Eu me vejo aqui nesse filho que gastou tudo e foi para o mundo. Eu me vejo aqui como o filho pródigo. O cristiano que vos fala. Na minha infância, crescia num lar católico. Com o papai, com a mamãe, com o avô, com a avó. Que infância, meus irmãos. Que infância, meus irmãos. Meu avô na ponta da mesa, minha avó. Aquela fartura na mesa. A base familiar que muitos hoje não têm, eu tive, meus irmãos. Chegava da escola, meu avô estava lá rezando o rosário, rezando o terço. Outra hora vinha minha avó, sempre falando de Aparecida, sempre falando da Virgem Maria. Essa foi minha infância. Apesar de ser uma infância totalmente, às vezes, conturbada pela ausência do pai, que abandonou a minha mãe na maternidade comigo, rejeitou a minha mãe no terceiro mês de gravidez, me rejeitou no ventre da minha mãe, rejeitou a minha mãe, e isso passou totalmente para a minha vida. Aquela ausência da paternidade ficou marcada na minha alma, ficou marcada na minha vida. Mas mesmo assim eu tive muito amor do meu avô, da minha avó, da minha mãe, dos meus familiares, que viram a situação da minha mãe frágil, me acolheram poderosamente, mas a essência faltava. Então minha mãe se relaciona com outro homem, esse homem me assume como filho e eu assumo ele como um pai. A figura paterna que eu tenho é dele. Me ensinou os valores, me ensinou as virtudes de ser um pai de família, de ser um homem virtuoso. Ele foi o São José na vida da minha mãe e na minha vida. E minha infância foi assim, irmãos, mas foi para mim tudo alegria, tudo é festa, maravilha. Eu tinha na minha cabeça uma família perfeita e na minha cabeça continua sendo essa família perfeita. Da tradição, sabe? Fiz a catequese, bonitinho, ia para o domingo nas missas. Mas irmãos, eu não sei o que aconteceu nesse percurso da final da infância para a adolescência, eu não sei o que aconteceu. Meu pai e minha mãe começaram a parar de ir na missa. Daí certa vez eu me vi num terreiro de Umbanda, sem entender o que era, com 12 anos. Eu falei, o que está acontecendo? E me impactei com aquilo lá. Eu gostei daquilo. A pessoa no qual eu conversei, que eu acho que não era uma pessoa, era uma entidade, um demônio, sei lá, falou da minha vida por inteiro. E eu gostei daquilo. Eu falei, nossa, que sobrenatural. Uma mulher falando com voz de homem. Meu Deus. Depois eu olhei a mulher falando com uma voz fininha. Falei, o que aconteceu? E minha juventude começou a andar. Não digo que foi a partir deste momento, mas isso me recorda agora. Comecei a ir para a escola, na juventude. Eu sou gordinho, mas era um cara bem alegre, sabe? Tinha amizade com todo mundo da escola. Era um cara popular. Comecei a me envolver com um monte de menina. Começou aquela coisa da juventude, né? Aquela coisa florada da juventude. Comecei a me envolver cada vez mais. Comecei a tomar bebidas alcoólicas. Antes de entrar para a escola, comecei a gazear a aula. Comecei a tomar tubão. Comecei a incentivar outros jovens como eu a beber. E minha vida começou a ser marcada por isso. Por loucura e água na escola, mas dentro de casa era um santinho. Dentro de casa, às vezes a mãe e o pai achavam até bonito, não, ele está descolado, ele é um jovem, está vivendo a vida. Mas irmãos, que tristeza,
Porque daí nesse meio percurso já comecei a ver droga na roda, já comecei a ver alguma coisinha diferente aqui ou outra lá. Mas eu comecei a sempre viver nesse vínculo de meninadas, sexualidade desregrada, e bebida. Comecei a beber em casa com meus familiares, comecei a tomar cerveja, comecei a viajar sozinho, sempre regado de muita bebida. E o Senhor, eu cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais longe da igreja, cada vez mais distante de tudo. Eu já não via mais papai e mamãe rezando o terço junto, me chamando para rezar o terço. Eu já não via mais isso. Olhava meu avô às vezes rezando o terço, e isso foi a minha vida. Até que chegou em 2009, meus irmãos e minhas irmãs, eu perdi uma figura muito importante na minha vida, que foi o meu avô materno, perdão. Meu avô morreu. E consciente ou inconsciente, na época que meu avô morreu, em 2009, eu conheci a cocaína. Um amigo de infância foi na porta da minha casa e falou assim: você tem cara de playboy, isso aqui é para você. E me deu 2 buchas de cocaína. Eu já tinha experimentado outras vezes, já estava fumando maconha. Fumava maconha por quê? Para alegrar os outros, porque eu não gostava. Não, vamos tomar um gole, vamos fumar uma maconha. Mas não gostava. Mas quando esse jovem, até hoje eu rezo por ele, pela conversão dele. Eram 3, desses 3, um foi drogado e se converteu, outro é policial, e ele continua nessa vida. Ele me apresentou essas 2 buchas de cocaína, eu experimentei. Meu Deus, eu fui de 0 a 100 segundos. Eu falei, é isso. E então eu comecei a me entregar nessa vida. Em 2009, na ausência do meu avô, comecei a me entregar mais para a cocaína, mais para a droga, mais para a noite, mais para a sexualidade desregrada, para o alcoolismo. Comecei a consumir mais droga, porque uma coisa equilibra a outra. O álcool equilibra a droga equilibra o álcool. Eu comecei nessa vida, nesse ciclo vicioso, e nesse ciclo foi 2 anos da minha vida. Foram 2 anos da minha vida nessa vida. Entregue realmente de ladeira abaixo, foi 2 anos de consumo excessivo de álcool e de cocaína. Estava eu então com 21 anos, mas já estava totalmente entregue, vendendo as coisas em casa, vendendo celular, trocando corrente de prata, relógio, entregando tudo, já a rebeldia tomando conta do meu ser, a rebeldia batendo de frente com o pai, com a mãe, rebelde que eu estava. Então mamãe começa a se preocupar, porque em 2009, no velório do meu avô, descobrimos um câncer na minha avó. A família começou a se desestruturar, a base começou a ruir, meus irmãos. A base começou a desmoronar. A minha mãe então, comigo nas drogas, a casa já tinha caído lá em casa, todo mundo já tinha falado. Minha mãe rezava o terço por mim 3 horas da manhã, enquanto estava cheirando a cara de cocaína. Enquanto eu estava cheirando cocaína na rua, ela estava rezando o terço por mim, meus irmãos e minhas irmãs. Nossa Senhora mostrou para minha mãe o meu vício e confirmou por pessoas próximas de casa. Então a minha mãe começou a lutar com a mãe dela na quimioterapia e comigo nas drogas. Então a minha mãe começou a buscar aonde ela tinha recurso, na igreja. Minha mãe começou a ir em atendimentos de cura e libertação, no meu próprio grupo de oração. Começou a ir lá, me levou algumas vezes, eu na rebeldia, ela levava a minha avó, e eu ia junto, porque a avó falava para mim junto, eu ia junto. Muitas das vezes eu ia lá, recebia oração e ia para a esquina para beber pinga com os caras. E assim foi. Ia em alguns grupos de oração, na São José na época, mas ia só por ir, com o coração totalmente fechado. Eu revoltado, muitas vezes não ia para ficar em casa. E cada vez mais louco, cada vez mais louco, cada vez mais entregue à cocaína, cada vez mais rebelde, cada vez mais distante. Aí foi uma ladeira abaixo, irmãos. 2 anos da minha vida foi assim. Em 2011, infelizmente, a minha avó morreu.
Outro baque na minha vida. Perdi uma da figura muito importante na minha vida. Outra. Falei, meu Deus. Só que nesse meio tempo, Deus é bom demais. Nesse meio tempo, Deus já estava preparando uma mulher para mim. Porque no atendimento de cura eu pedi, eu quero uma namorada. Não queria cura, eu queria uma namorada. Em 2011, o Senhor colocou uma pessoa na minha vida, que hoje é minha esposa. Em 2011 começamos a namorar. E minha avó, antes de morrer, falou assim: filho, por que você não namora essa moça? Ela parece ser pessoa boa. A hora que eu engatei o namoro com a Bruna, assumi um relacionamento com a Bruna, um namoro sério, a minha avó morreu. Meio que me encaminhou as coisas. Então, após a morte da vovó, a minha mamãe pegou uma depressão. Já tinha uma série de depressão na vida dela, mas ela se afundou cada dia mais. Mas Deus teve uma esperança na minha vida, a minha esposa. Mas daí vocês perguntam para mim, o Cris parou de cheirar cocaína? O Cris parou de usar droga? Não. Intercalava, a cada 3 meses dava uma recaída, e essa recaída era 2, 3 dias. Só que daí nesse meio tempo, a minha mãe achou forças na Bruna e a Bruna achou forças na minha mãe, porque a Bruna não se envolvia com drogado, ela foi se envolver com quem drogado. Então o Senhor começou a mudar, meus irmãos. O Senhor começou a trabalhar aqui e lá. Eles começaram a buscar. Então para mim é muito significativo estar aqui hoje, nesse grupo de oração. Porque esse grupo, se hoje eu estou aqui pregando evangelho, porque esse grupo de oração tem méritos também. Eu posso dizer que eu sou um fruto desse grupo também. Porque minha mãe ia no Cerco de Jericó lá na Beato, com a Bruna, minha esposa. Elas iam lá, eu levava elas lá, no Cerco de Jericó. Mas eu deixava elas lá. Umas quadras para frente eu ia pegar droga na biqueira da frente. Eu ficava usando droga no bairro até chegar o horário de buscar elas. Se não fosse, meu pai ia, porque às vezes eu dava perdido. Mas elas perseveraram, irmãos. Elas buscaram, ela deu força para minha mãe deu força para elas. Elas começaram a caminhar juntas. Começaram a frequentar grupo de oração, começaram a chamar um ou outro. No último dia que eu esteve aqui no seminário, estava eu, o Darcy e o Yosemir lá atrás, a gente partilhava. Falei, vocês já imaginaram eu estar aqui com vocês essa noite? A gente se olhou, irmãos, e louvamos a Deus com um sorriso. Porque esses homens foram na minha casa, a renovação carismática católica, o movimento da igreja foi até a minha casa, onde mais precisava, onde tinha um dependente químico, onde tinha uma família desestruturada, que estava se perdendo. Eles iam lá, rezavam o texto, davam uma palavra. Uma vez me pegaram no laço lá, eu tinha acabado de chegar em casa, vamos rezar por você. Eu falei, não, eu não quero mais, vamos rezar. E rezaram por mim. Tiveram palavra de ciência sobre o meu quarto. E eu comecei a ficar impactado com aquilo. E o Senhor começou a movimentar, e essa luta foi. Começou essa luta com minha mãe, com o meu pai, a minha namorada na época, a Bruna. E foi assim, irmãos, foi regrada a oração, e eu na droga, e eu a hora estava bem, a hora estava mal, nessa inconstância, a hora estava bem, a hora estava drogado, e assim foi indo, meus irmãos. Assim foi indo. Até que em 2015... De 2011 a 2015, 4 anos nessa vida. Só aí já são 6 anos de droga. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e da minha família. Porque em 2015, minha mãe rezando tanto, fazendo propósitos, orando, clamando, juntamente com a minha esposa, Cerco de Jericó daqui, grupo de oração de lá, e gente rezando daqui, gente rezando de lá. A graça do Senhor chegou até a minha casa, a misericórdia de Deus chegou na minha vida. Em 2015, no dia 19 de 2015, de maio, eu fui dormir meio inquieto, porque nesse período eu já estava totalmente devastado, depressivo. Naquela fase dos 2 anos, que foi a minha decadência, que foi a ladeira abaixo, de 2009 a 2011, os homens já tinham na minha casa ceifar a minha vida. Os homens foram na porta da minha casa e falaram para o meu pai, ei, ou você acorda ou a gente acorda. Eu fui para lá já com a sentença de morte na minha vida. Eu entrei naquele carro, eu bati de frente com os caras, porque eu estava depressivo. Eu falei, cara, quem me matar, me mata, mas na cidade é meu pai. Eu voltei para casa com a misericórdia de Deus.
pela oração da minha mãe, pela oração dos irmãos que rezaram junto com a minha mãe, entraram na guerra por ela. Então em 2015, em 19 de maio de 2015, eu fui dormir inquieto, porque eu já estava cansado daquela vida, já estava cansado de droga, cansado de bebedeira, cansado de machucar as pessoas. Meu pai já não dava credibilidade para mim, já não tinha credibilidade nenhuma na minha vida, meu pai. Já tinha desistido, mas a minha mãe perseverou. Eu comecei aí, estava com fome, como estava aqui o filho pródigo. Eu queria me saciar com algo. Eu preciso de algo para me sair dessa ló, me libertar disso. Para onde eu vou? Quem arrisca dizer? Onde se fosse. Eu fui para terreiros de Umbanda. Eu fui para centros espíritas de Allan Kardec. Até que eu decidi ser ateu. Falei, eu não vou acreditar em nada mais. Estou revoltado com a vida. Eu vou ajudar as pessoas a fazer o bem, ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Eu não quero saber de nada mais. Vou ser ateu. Decidi ser ateu. No dia 20 de maio de 2015, meu irmão e minha irmã, eu fui dormir naquele quarto. Estava inquieto, incomodado. E deitei. E eu chegava em casa, muitas vezes drogado, de tanta droga eu não conseguia falar. Mas eu chegava, olhava minha imagenzinha, que eu tinha até hoje no meu quarto, e rezava, creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Muitas vezes sem conseguir falar, só com a mente eu rezava. E nessa noite, no dia 20 de maio, eu não consegui. Eu estava com medo, eu acordei umas 3 horas da manhã com um medo terrível. Eu senti mais medo naquela noite do que quando os caras foram me matar na porta da minha casa. Com um medo terrível, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu lembrei do atendimento de cura e libertação no qual eu passei, aonde as irmãs rezavam em língua, as outras conduziam, mas tinha uma no fundo que ficava, Jesus, Jesus, Jesus. E eu lembrei disso, meus irmãos, e eu falei o nome desse homem que é santo, desse homem que transformou a minha vida e que transforma todos os dias, desse meu esposo, desse que me traz o sustento todas as manhãs, que é Jesus de Nazaré. Eu clamei o nome desse homem que é santo, eu falei 3 vezes o nome santo dele. Aquele quarto se tornou dia, porque estava ombreu, estava escuro. Aquele quarto parece que foi invadido por uma luz enorme. Parecia que estava o próprio Jesus na minha frente. Já não estava mais as trevas, já não estava mais o Satanás, mas já estava Cristo na minha frente ressuscitado, falando para mim, deu para a tua vida, agora a tua vida é minha, chega de droga na tua vida, agora você vai pregar o Evangelho. Nesse dia 20 de maio de 2015, eu fui despertado na madrugada pelo Deus, no qual eu sirvo hoje, no qual transformou a minha vida, meu irmão. E daquela hora em diante eu comecei a sentir algo diferente, as minhas pernas começaram a pegar fogo, começaram a formigar, parecia que tinha correntes elétricas no meu corpo como um todo, meu coração acelerado, eu queria falar diferente, eu queria gritar, eu queria pular, mas eu não sabia o que era, eu queria cantarolar algo diferente, eu queria dançar. E eu comecei a chorar nesse estado. Eu comecei a chorar muito, eu apaguei. No dia 21, eu levantei e falei para minha esposa, ei, aonde está acontecendo o grupo de oração? Eu quero um grupo de oração. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Alguma coisa aconteceu de noite e eu acho que estou ficando meio louco, eu preciso ir para um grupo de oração. Eu fui impulsionado, irmãos, para ir para um grupo de oração. 21 de maio de 2015, eu entrei no grupo de oração Rei Jesus, no qual eu participo hoje. Eu entrei naquele grupo de oração e até hoje tem uma mulherzinha lá que ela falou assim, quando eu entrei, que bom que você está aqui. Eu não lembro de ter falado isso, mas ela falou, quando eu olhei para ela, falou assim, a partir de hoje a minha vida é do Senhor. E eu entrei naquele grupo e eu só fui parar de rezar em línguas quando acabou o grupo de oração. Eu fui terminado de batizar no Espírito Santo, ser batizado naquela noite, dia 21 de maio de 2015. Dia 21 de maio que passou, irmãos, fazem 9 anos que eu estou nesse mesmo grupo. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou coordenador. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou pregador do Evangelho. O Senhor transformou a minha vida e quer transformar a vida de cada um de nós. O Senhor é aquele que tem o domínio de pegar um cara que está sujo, maltrapilho, drogado, moldar ele em um pai de família, moldar ele em um pregador do Evangelho.
A partir dessa experiência que eu tive no meu quarto, numa noite sombria na minha vida, batizado no Espírito Santo, eu fui impulsionado pelo mesmo Santo Espírito para ir para um grupo de oração, para voltar para a igreja. No mundo eu estava passando fome, no mundo eu estava querendo me fartar com as migalhas que Satanás dá, mas só na mesa da igreja católica, apostólica romana, que tem o verdadeiro alimento, que é a Eucaristia, o pão vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse alimento que hoje eu quero e desejo para a minha vida, é estar em comunhão com o Senhor. 2015 já foi aquele impacto avassalador na minha vida. Entrei no grupo de oração já batizado no fogo, orando em língua, e cada vez mais louco, queria evangelizar, queria pregar, queria morrer para ir para o céu. No final daquele ano eu casei, subi ao altar com a minha esposa, a Bruna, assumimos o relacionamento, subimos o sacramento do matrimônio. Em 2016 tive deslize, recaí na droga, fiquei uns 3 dias fora do ar, mas eu perseverei, irmãos. Depois dessa recaída, entrei no meu quarto, fechei a porta e falei: o negócio é o seguinte, o Senhor me resgatou e vai ter que me libertar definitivamente dessa droga. E desde então eu nunca mais cheguei perto de Deus. E olha que eu sou tentado diariamente, meu irmão. Eu chego a sentir cheiro de cocaína ainda. Eu chego a sentir gosto de cocaína ainda. Já teve situação de eu me sentir drogado sem estar drogado, tamanha tentação na minha vida. Começamos o casamento, a gente estava fazendo perseverança. O Senhor, numa vigília no monte, me impeliu a ir para o Ministério de Cura e Libertação. Eu fui com aquele combate frontal. Fiquei 1 ano, mas meu coração queimava, abrasava toda a pregação. Passei 1 ano pela cura para ser curado de muitas coisas. E num seminário como esse, num seminário de vida no Espírito Santo como esse, eu fui curado de um trauma da minha mãe. Eu recebi um tapa na cara da minha mãe quando eu tinha 6 anos. E eu fui curado. Eu achei que eu nem tinha essa cura e eu fui curado. E o Senhor, desde então, irmãos, vem fazendo um extraordinário na minha vida. Não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor faz a obra por completo. Em 2017 iniciei na pregação. Minha primeira pregação foi sobre Santo Agostinho e Santa Mônica. Essa conversão. Minha mãe foi curada de depressão, meus irmãos. A minha mãe me viu na desgraça, me viu chegar em casa sujo. A minha mãe me viu chegar em casa drogado, fedendo, e me acolhia. Perguntava muitas vezes se você comeu. Mas a minha mãe também me viu pregar o Evangelho na Santa Igreja. Essa foi a obra que o Senhor fez na minha casa. É o que o Senhor faz na minha vida. Iniciei na caminhada. Comecei a pregar o Evangelho. Para mim foi pregar o Evangelho para a minha vida. É sobrevivência. Em 2019, fui no acampamento da Canção Nova. O Senhor me impelia. Cuida das 99. Eu sem entender o que estava acontecendo. Metade do ano de 2019 estourou a pandemia. Meu grupo fechou. E eu com a vontade de sentir o cheiro das ovelhas. Falei com o grupo, falei: precisamos fazer alguma coisa, vamos rezar. Quem que vai assumir a coordenação? Porque a coordenadora daí estava com alguns problemas também, pediu para sair. E o Senhor me impeliu a cuidar dessas pessoas. E iniciamos o trabalho. Nosso grupo na pandemia não fechou. A gente fez transmissões ao vivo, dentro da minha casa, na igreja. Até que, nesse meio percurso, o Senhor me curou. Lembra que eu falei da ausência do meu pai? No retiro de pregação, o Ministério de Cura rezava por mim e revelava ao meu coração a rejeição que eu tive do meu pai. Eu me vi no ventre da minha mãe, eu senti toda a rejeição. Acabou o retiro para mim, eu cheguei em casa. Depois que eu cheguei em casa do retiro, fiquei uns 4 dias sem falar com minha esposa. Falei: cara, tem alguma coisa aqui dentro para trabalhar. Fui curado da ausência do meu pai. Depois eu fui curado da afetividade do meu pai que me criou. Porque tem um jeito dele, tem a história dele ali. E o Senhor me curou. Essa é a maravilha que o Senhor fez na minha vida, irmãos.
É o que o Senhor fez na minha vida, esse é o poder de Deus. E a minha vida hoje é testemunhar Cristo. A minha vida hoje é anunciar as maravilhas que Ele fez na minha vida, a transformação que Ele me trouxe, a mudança radical que Ele deu na minha vida. De um drogado a um pregador do Evangelho, de um drogado a um pai de família. Em 2020 eu tive que enterrar minha mãe, a mulher que mais rezou por mim nessa terra. Hoje eu consigo falar com um pouco mais de boa, só com uma marola nos olhos, porque também o Senhor me curou agora em 2024 da dor da saudade. Porque quando eu estava empurrando o cachorro da minha mãe para dentro, eu olhava todo mundo se abraçando e eu estava sozinho, eu e ela. Mas naquele momento o Espírito Santo me deu força, irmão, para me levantar daquele momento doloroso e ainda dar um sustento para o meu pai em oração, com a minha irmã, com a minha madrinha. Mas nesse processo eu esqueci de viver o meu luto de filho. Então, numa reunião de núcleo de 2024, estava lá, o irmão, todas as canções que ele tocava, que ele ministrava, eu via minha mãe cantando no grupo de oração, porque ela era uma mulher de grupo de oração. E eu fui curado da dor da saudade. Essa é a obra que o Senhor fez na minha vida. É o que o Senhor realizou na minha vida e quer realizar cada dia mais na nossa